boa noite a todos. Que possamos estar todos envolvidos nessa paz, né, que a casa nos oferece. Então hoje a gente vai refletir sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Então a perfeição e consequentemente a felicidade é a nossa destinação final. É para isso que nós fomos criados, para sermos felizes. Querendo ou não, nós vamos chegar à perfeição. Chegaremos nesse destino final. E Deus, pela sua bondade, pela sua justiça, Ele nos concedeu a reencarnação como meio de evolução. Porque no mundo espiritual a gente pode evoluir também, mas é muito mais lento. O que nós levaríamos 100 anos aqui na Terra, encarnados, nós levaríamos 300 no mundo espiritual. Então Deus deu a reencarnação como essa oportunidade. Então nós devemos aproveitar ao máximo a bênção que Deus nos deu. Abraçarmos essa oportunidade. Só que muitos de nós estamos negligenciando dessa oportunidade. Nessa obra, Sermão da Montanha, Rodolfo Caligares, ele nos chama muito atenção para isso, nos dizendo o seguinte: a exemplo das crianças que só dão valor aos seus brinquedos e levam a vida entre divertimentos e sonhos ingênuos, sem se aperceberem das sérias responsabilidades. E grande parte da humanidade também se comporta à frente dos objetivos da vida com uma inconsciência e uma irresponsabilidade simplesmente deploráveis. Então isso aí nos soa como um puxão de orelha, para que a gente possa então despertar para o que nós viemos fazer aqui na Terra e darmos assim uma apressadinha no passo, né? Em busca da nossa melhoria, em busca da nossa perfeição. Nós não almejamos a felicidade? Pois ela está em nossas mãos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então é importante lembrar que Jesus desceu das esferas celestiais, das esferas de luz, veio para a Terra, com o objetivo de orientar a humanidade na direção do seu aperfeiçoamento. Então, quando Jesus tem essa fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, quando ele fala no Sermão da Montanha, ele falava para pessoas ainda muito imaturas, muito simples, que não compreenderiam esse ensinamento moral de Jesus. Então, Jesus falava para eles de uma maneira mais simples. Então, ele sintetizou e se limitou a apresentar para aquele povo um modelo, que era Deus, para dizer, para que eles se esforçassem para se melhorar e chegar então a esse grau de perfeição. Mas nós não podemos, né, levar ao pé da letra, podemos tomar ao pé da letra, porque a gente que estuda o livro dos Espíritos, já estudou na Gênesis, sobre os atributos da divindade, nós sabemos que a perfeição absoluta só a Deus pertence. Então Jesus se referia a uma perfeição relativa, aquela que todos nós podemos e vamos chegar um dia. Será que vai demorar para nós chegar a essa perfeição? O que vocês acham? Será que vai demorar? Como nós temos o livre-arbítrio, que já é uma conquista nossa, né? Então dependerá da vontade e do esforço de cada um de nós. E a pressa deve ser nossa. Por que a pressa deve ser nossa? Nós não vivemos indignados com tantas violências, com tantas guerras, tantos crimes, tantas injustiças e tantas doenças?
Então, se nós ainda vivemos abraçados com tudo isso, é porque nós vivemos no mundo de provas e expiações, que é apenas o segundo na escala evolutiva dos mundos. E que pela nossa condição espiritual é o qual nos permite estar ainda. Porque nós já passamos ali nos mundos primitivos, onde tivemos as nossas primeiras encarnações, e agora nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. Mas se a gente quiser viver melhor, momentos com mais tranquilidade, sem presenciar tudo isso que nós falamos, se nós quisermos descansar um pouco de tantas barbaridades, nós podemos sim. Mas para isso nós precisamos fazer por merecer. Como fazer? Subindo um degrau dessa escada. E nem precisamos chegar no topo da escada, e nem chegar à classe de espíritos puros, para então encontrarmos esse paraíso chamado de regeneração, mundo de regeneração. Mas nós podemos chamar o mundo de regeneração de paraíso? É Santo Agostinho que nos diz isso no capítulo 3 do Evangelho, quando então ele nos apresenta o mundo de regeneração. E Santo Agostinho nos diz que é um paraíso, mas comparado à terra. Ele diz que ficaríamos muito felizes, muito satisfeitos em habitar o mundo de regeneração. Mas o que é regenerar? Regenerar é melhorar, é corrigir. Então nós ainda teremos muitas lutas pela frente para vencer ainda muitas das nossas imperfeições. Então vamos ver como que Santo Agostinho nos apresenta o mundo de regeneração. E ele diz: nele encontraremos a calma, o descanso, acabando por se depurar. Então, no mundo da regeneração, nós vamos ainda ter que melhorar, nos purificando. E ele ainda diz: é a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Então, nós podemos, assim, eu gosto de usar muito exemplo para a gente gravar. Então, é como se nós estivéssemos vivendo, ainda internados na UTI, que é no mundo de provas e expiações. E nós vamos sair da UTI e vamos para o parto, que seria o mundo da regeneração. Ainda tem uma longa caminhada para nós ir para casa. Porque além dos mundos de regeneração, depois acima vem os mundos felizes, os mundos celestes ou divinos. Então vamos ficar por enquanto querendo ir para o mundo da regeneração, que já está muito bom, né? E Santo Agostinho ainda diz: ainda há provas a suportar, mas já sem as angústias da expiação. Então nós vamos dar uma simplificada o que seria provação e expiação, porque esse tema daí é um seminário, uma palestra, então a gente vai resumir um pouquinho. Então as provas são aquelas escolhidas por nós mesmos, como os Espíritos nos dizem na questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós escolhemos, nós queremos buscar novas experiências para alargar o nosso conhecimento. Porque chegar à perfeição é saber tudo. Nós vamos ter que saber tudo. Então a gente vê que nunca é tarde para começar a aprender. Porque às vezes a pessoa está com uma idade avançada e pensa: não, para mim é muito tarde para fazer um curso de inglês, ou esperanto, ou querer aprender música. Não é não. Porque se nós começar agora, nós terminamos na outra. Então nunca é tarde para começar. E eu vou usar o exemplo do Jorge Larrat, como ele diz na aprovação. Um exemplo: eu estou no mundo espiritual e digo assim: eu acho tão bonito ser professora, ir para a sala de aula, escrever no quadro, eu quero ser professora. Eles olham: não, você pode ser professora, não professora. Eu chego aqui na Terra e vou ser professora. E aí eu odeio os alunos.
odeio corrigir prova, odeio ir para o colégio. Então, reprovo na prova que eu pedi como professora. Aí eu retorno para o mundo espiritual, de repente eu vou ter uma nova encarnação, daí chego lá, os mentores, os amigos vão fazer a minha programação reencarnatória. Eu fico lá ajudando, de repente a tua profissão. Professora, não, eu não quero ser professora. Não, agora você vai como professora. Primeiro você foi por vontade, agora você vai por necessidade. Você vai lá para aprender, para gostar de ensinar agora, né? Você vai voltar para aprender a fazer bem feito. Também, por exemplo, nós queremos provar que nós vencemos uma imperfeição. Estando no mundo espiritual, como diz o Jorge Lahá, é muito fácil no mundo espiritual dizer assim, eu venci certa imperfeição. Por exemplo, o álcool, por exemplo, eu venci a paciência, agora eu vou chegar lá na Terra, eu venci. Então, por exemplo, vamos usar o nome João. Se tiver algum João aqui, não é esse, é o outro que estava no mundo espiritual. Então, o João pensa que ele quer vir para a Terra e provar que ele venceu a impaciência. Então, ele chega aqui, a vida dá um jeito de colocar para ele algumas coisas, para ele provar, então, que ele venceu a paciência, né? De repente, a pessoa diz que era alcoólatra numa encarnação, por exemplo. Daí ele vem aqui para a Terra, agora eu me curei, não sou mais alcoólatra. Então você vai lá para a Terra, vai provar lá. Então as leis se encarregam de colocar diante dele as oportunidades para ver se ele vai passar naquela prova. E o que são essas provas? São as tentações. Então nós devemos evitar as tentações, né? Porque ali nós devemos lutar para vencer, para nós provar então que vencemos. Essas são as provações. Por exemplo, o João era muito desonesto. Ele roubava, gostava de passar as pessoas para trás, chega no mundo espiritual, vê que foi bobagem, que aquilo não é o certo. Não, eu agora, para mim, agora eu vou ser muito honesto. Então tá, vai lá para a Terra, vai provar que é honesto. Daí vai aparecer oportunidades para ele. Um exemplo, vai lá no banco, por exemplo, sacar um dinheiro, e o caixa do banco se engana. Olha, zela mais, no lugar de dar 2.000, dá 20.000 para ele. Olha a tentação. Está ali a prova se ele vai passar. Ou acha uma carteira, e 1.000 coisas vão aparecer, porque a vida dá um jeito de me colocar diante das coisas para ver se realmente eu venci. Então, isso aí seria mais ou menos a provação para a gente entender. A expiação já tem mais ou menos um caráter punitivo. Não é que Deus vai nos punir. São as leis divinas que vão nos encontrar para o acerto de contas, né? Então, é uma prova mal feita que eu vou ter que refazer. E nós sabemos que todos os nossos erros nós vamos ter que reparar de uma maneira ou de outra. Mas as leis divinas têm muitos mecanismos de cobrança. E tem uma frase que é muito boa e muito consoladora. A frase de Chico Xavier, que ele diz: toda vez que a justiça divina nos procura para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando no bem, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Às vezes uma doença nem chega a vir. Talvez venha uma gripinha em lugar de uma grande doença. Então, a gente vendo essa frase do Chico, a gente vê que a inteligência é ser inteligente e fazer o bem, né? Então, nós não podemos dar bobeira aí, porque todos nós que estamos aqui, nós temos as nossas dívidas do passado. Porque se nós não tivéssemos, nós não estaríamos aqui nesse mundo. Então, todos nós cometemos muitos erros no passado. E a conta vai vir. Então, não é questão de inteligência a gente fazer o bem? Não dá bobeira para as leis chegarem nessa cobrança? Trabalhando no bem, nós vamos, né, liquidando as nossas dívidas.
Santo Agostinho continua dizendo: ainda serão submetidos, no mundo da regeneração, né, às leis que regem a matéria, sentem as mesmas sensações e desejos como vós, mas livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Então, Allan Kardec define paixão como um exagero de sentimento ou um exagero de necessidade. E na questão 908, Allan Kardec pergunta para os espíritos como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. Então, pela pergunta, a gente já vê que existem as paixões que são boas e as que não são, né? E os espíritos respondem o seguinte, é bem interessante a resposta deles. Eles dizem o seguinte: as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que ele é perigoso quando ele é que domina. Então, quando nós perdemos o controle, nós tornamos reféns, nós nos tornamos escravos de tudo, né? Então, uma das consequências danosas das paixões desordenadas é que a pessoa perde a capacidade de avaliar as coisas de forma racional, de pensar com lucidez. Então, vamos dar um exemplo de paixão com exagero de sentimento. Porque uma pessoa pode ter a paixão pelo futebol. No mundo da regeneração, talvez vai ter futebol, vai ter paixão, mas não a paixão desordenada. O que é essa paixão desordenada? A gente assiste televisão e não está vendo aquelas guerras de torcidas, que eles quebram tudo, morre gente. Isso aí é paixão desordenada, né? Na religião, quando a paixão desordenada, a paixão desse sentimento religioso vira um fanatismo, né? A gente vê tanta violência em nome da fé, né? Essa paixão desordenada. Paixão com exagero de necessidade, que não vai ter no mundo da regeneração, que Santo Agostinho nos diz, é a gula. Então, no mundo da regeneração, não vai existir a gula. Compulsão sexual, não vai ter. Vaidade extrema, também não vai ter no mundo da regeneração. Também, Santo Agostinho diz, não há orgulho que silencia o coração, nem a inveja que tortura, nem o ódio que sufoca. E diz que um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos tentam ir a Deus cumprindo-lhe as leis. E que em todas as frontes está inscrita a palavra amor. Então a gente vê que pode ser um paraíso mesmo comparado à terra. Só que no mundo da regeneração não vai existir a felicidade perfeita, mas o começo da felicidade. Então não podemos dizer que o mundo da regeneração vai ser 5 estrelas, mas nós já podemos dizer que já tem alguma estrela por ali, né? Que é muito melhor. E qual é o caminho? Não tem outro caminho a não ser o caminho do amor. E nessa caminhada nós vamos encontrar ainda muitos desafios. Mas vai valer muito a pena esse esforço, não vai valer? A gente viver no mundo que Santo Agostinho nos apresenta, vai valer muito a pena. E para subir esse um degrau, nós não precisamos ter preparo físico. Então é uma boa notícia para aquelas pessoas que não gostam de uma academia, que não gostam de fazer caminhada, que não gostam de musculação. Só que vai precisar de outras habilidades, que é a perseverança e o desprendimento. A perseverança é o esforço de nunca desistir, estar ali perseverante para subir esse degrau. E desprendimento não é só dos bens materiais, é desprendimento de todo o sentimento que nos amarra, que nos deixa preso. Egoísmo, orgulho, mágoa, se desprender de tudo isso. Então, se a gente quer mesmo reencarnar no mundo da regeneração, nós temos que ir já tirando essas coisas de nós, né?
E Jesus vem e nos apresenta o caminho do amor quando ele se refere ao primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus abre 3 dimensões do amor: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. E no capítulo 17, esse que a gente está estudando, Sede Perfeitos, temos um norte, nós temos uma mensagem que é um guia de comportamento para a gente seguir. É uma receita de como vivenciar esse amor nessas 3 dimensões, e é a mensagem do homem de bem. Então, a primeira dimensão do amor é o amor a Deus. E a maior demonstração do amor a Deus é a fé. E essa fé nós encontramos na mensagem do homem de bem 4 frases que convergem com a fé. A primeira diz o seguinte: o homem de bem deposita sua fé na sua bondade e na sua justiça. É uma demonstração do amor a Deus nós ter fé. Então, ele primeiro deposita sua fé. Significa o que? Confiança. Então, nós devemos ter essa confiança em Deus. Aquela confiança como aquela criança que vai atravessar uma rua muito movimentada e o pai dá a mão, ela pega na mão do pai e cruza a rua de olho fechado. Para a gente entender, é essa confiança que a gente tem que ter em Deus. A segunda frase que converge com a fé é quando diz: o homem de bem sabe que sem a permissão de Deus nada lhe acontece e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Então, primeiro, ele aceita, né? Depois, ele confia. Agora, ele submete-se. Então, ele aceita, né? Então, nós não rezamos toda noite, quando a oração do Pai Nosso, e a gente não diz: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós pensamos no que nós estamos dizendo, é verdadeiro, é só dos lábios, né? Então, nós temos que ter essa confiança e aceitação em Deus. A terceira frase que diz coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, aqui demonstra o quê? A fé no futuro. E o homem de bem sabe que nada lhe pertence de absoluto aqui na terra. Ele compreende que ele é um espírito imortal, e isso lhe dá uma segurança muito grande. E também esse entendimento que eu sou um espírito imortal é um entendimento fundamental para que todos nós possamos viver com mais leveza, com mais tranquilidade, sem se escravizar tanto. A outra frase diz o seguinte: sabe, o homem de bem sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, primeiro ele confia, ele aceita, ele compreende. E compreendendo, aí vem a resignação. E a doutrina espírita fala muito na resignação, de ter resignação. Como ter essa resignação diante de uma doença horrível, uma doença terrível, quando a saúde vai embora? Como ter resignação quando desencarna um ente querido, um filho, aquela dor que atravessa o peito? Como administrar a saudade, né? Justamente vem essa resignação pela compreensão que nós temos de que a vida continua e que aqueles que nós amamos não se afastam definitivamente de nós. Então isso é um limitivo. E na Bíblia tem uma história que é uma das mais conhecidas, que é a história de Jó. Que para nós vamos falar dela porque é uma história que a gente tem o maior exemplo de fé,
de confiança e de resignação. Então diz que Jó era um homem muito rico, íntegro, ele vivia na retidão. E começou a acontecer na sua vida uma consequência de fatos, ele começou a perder tudo que ele tinha, perdeu toda a sua riqueza. A sua plantação se incendiou toda. O seu gado, o gado que ele tinha, chegava ao pessoal lá dizendo para ele que estava morrendo de peste, morreu todo o rebanho. A sua família morreu, seus 10 filhos e a sua mulher num dia, porque eles tinham ido pernoitar na casa de Jó, na casa do irmão mais velho, e deu um vendaval muito grande e a casa desabou em cima de todos eles, morreu todo mundo. Jó então adoeceu, e o pessoal do vilarejo foram todos atrás do Jó para levar um lenitivo, um alento para ele. Olha a tragédia que aconteceu, tudo ao mesmo tempo. Mas quando chegaram lá, o Jó estava de cama, mas estava sereno, estava tranquilo. E quando todo mundo chegou, o que Jó diz? O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa história de Jó nos mostra que nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente quase não compreende por quê, nós temos que manter essa fé viva em Deus, manter essa confiança e essa resignação, porque é essa fé em Deus que nos vai manter em pé, né? Então jamais nós devemos perder a fé. Agora vem a outra dimensão do amor que Jesus fala, o amor ao nosso próximo. E na mensagem do homem de bem, a gente vai observar algumas virtudes do amor ao próximo que vai nos ajudar, se assim nós queremos depois reencarnar no mundo de regeneração. Então a primeira frase diz: respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Então aqui significa, ser respeito significa liberdade. Então respeita vai dar a liberdade para o outro pensar e ser como ele quiser, né? Porque o amor liberta, o amor não prende, não vigia, não fiscaliza o tempo todo. Ele dá liberdade para eu torcer para o Corinthians, por exemplo, o outro quer torcer para o Palmeiras, vai torcer. Eu respeito torcer por outro time que não seja o meu. Eu respeito a religião do outro, né? Então é isso, é o respeito, é a liberdade. E nós encontramos nas palestras do Jorge Alahá, quando ele fala desse livro, Caminha que a Vida Tem Conta. Esse livro é da Ana Teresa Camasmi. E o prefácio desse livro foi o Jorge Alahá que escreveu. Então a doutora Ana Teresa, ela é doutora em psicologia, ela é espírita, escritora, ela tem um canal de palestras no YouTube. E ela tem um capítulo muito interessante nessa obra que vem nos ajudar a entender sobre a liberdade que a gente deve dar para o outro. E o capítulo que ela coloca no livro é As 10 Faces Invisíveis da Violência. Ela diz que são causas que tiram a liberdade. E nós não vamos falar das 10 porque é muito longo, então a gente vai dar algumas dessas violências que ela fala. Mas por que ela fez esse capítulo no livro? Porque no consultório dela, ela percebeu que nos últimos anos, 2, 3 últimos anos, apareceu muita gente, ela não sabe se foi efeito da pandemia. Muitas pessoas procurando tratamento psicológico, reclamando de relações tóxicas, relações doentias. Muitos falando das relações entre pais e filhos, mas a maioria delas é entre casais. Então ela diz que percebeu que existia naquele depoimento das pessoas uma violência invisível, uma violência camuflada, mas era muito nociva.
E ela disse que diagnosticou transtornos psiquiátricos, mas principalmente os TPM, que é transtorno de personalidade narcisista. Então a gente sabe que é uma lenda de Narciso, mas eu fui pesquisar para trazer para vocês as características de o que é. Então ela diz, a doutora Tereza, que é um dos maiores colaboradores dessa violência invisível. Então, o que é TPM? É um problema de saúde mental, caracterizado por um padrão generalizado de sensação de superioridade, de grandiosidade, necessidade de ser admirado e falta de empatia. Então, o narcisista, ele acredita ser superior às outras pessoas. Ele tem a mania de grandiosidade. Só ele sabe, só ele pode, ninguém faz melhor do que ele, não gosta de ser criticado. E ele tem uma grande necessidade que as pessoas vivem dando atenção, fiquem dando atenção para ele. Ele tem necessidade de ser bajulado, admirado, e não consegue reconhecer o sentimento da outra pessoa. E o narcisismo faz que a pessoa ache que os outros têm inveja dele. E nas mais das vezes é ele que inveja as outras pessoas. Então vamos ver algumas dessas faces invisíveis que a doutora Ana nos coloca. Ela diz que as afirmações irônicas e as críticas destrutivas. Então essas aí tiram a liberdade do outro. De que maneira? Porque a pessoa só ironiza a outra pessoa, só critica, aquela pessoa começa a se anular, ela vai perdendo a sua autenticidade e ela começa a se anular, usando máscara. Então ela perde a sua identidade. A terceira, que ela diz, a chantagem emocional. Se você me deixar, eu me mato, eu morro. Isso aí tira a liberdade do outro. Outra, a invasão de privacidade. Onde você foi? Com quem que você foi? Com quem você está? Me dá aqui o teu celular, eu quero ver. Isso é invasão de privacidade e ela diz que é um transtorno. Então devemos parar com isso se a gente faz. Mais uma, a intimidação. É aquela que põe medo, pavor na outra pessoa. Ah, isso que você me fez, não pense que vai ficar assim, não. Isso não vai ficar barato. Você vai ver com quem você mexeu. Então, isso é intimidar a outra pessoa, pôr medo na outra pessoa. E mais uma que a gente vai ver é a distorção da realidade. E a doutora Ana diz que essa é muito séria, porque pode levar a outra pessoa à loucura. Porque a tentativa de impor sobre o outro a certeza do que ele viu, o que ele está vendo não é verdade, ele não está vendo aquilo. E a pessoa passa a acreditar que o que ela viu, ela não viu, e ela pode enlouquecer. Então é uma coisa muito séria. Então são essas que eu peguei para a gente ter uma noção do que ela fala. Agora, a igualdade é a outra virtude do amor que a gente encontra na mensagem do homem de bem. Então, sobre igualdade, tem a frase que diz assim: o homem de bem não se vê nem acima nem abaixo, vê todos como seus irmãos. Então, se ele é patrão, por exemplo, e tem subordinado, ele não humilha com a sua autoridade, trata com bondade, porque ele sabe que tanto a autoridade quanto a riqueza são empréstimos que ele vai ter que prestar as contas depois, né? Então, o homem de bem não procura diminuir o seu empregado, o seu funcionário ou o seu subordinado. Pelo contrário, ele tenta trazer o mais próximo, para não deixar essa diferença tão grande. Já o subordinado, compreendendo da sua posição, ele vai desempenhar os seus deveres com dedicação. Então, cada uma na sua condição, se ajudando mutuamente. Assim faz o homem de bem. A fraternidade. O homem de bem é bondoso, humano, benevolente para com todos,
sem distinção de raças e de crenças. Então, ser fraterno não quer dizer ser bonzinho. Há uma diferença entre ser bondoso e ser bonzinho. A pessoa bondosa nem sempre é boazinha. E a pessoa boazinha nem sempre é bondosa. Vamos pegar o exemplo de uma criança. Uma criança que bate o pé, que chora, que quer tudo que quer. Nós vivemos passando a mão na cabeça e dando tudo que ela quer. Estou dando tudo que essa criança quer. Eu estou sendo o quê? Boazinha. Eu não estou sendo bondosa. Eu estou deseducando essa criança. Então, eu não estou sendo bondosa. Por exemplo, amigos. Tem aqueles amigos que não vê o meu erro. Tudo que eu faço está certo. Passa a mão na cabeça, tudo passa a mão. Esse amigo está sendo bonzinho ou está sendo bondoso? Muitos de nós gostamos de amigo bonzinho, mas o verdadeiro amigo é aquele que é bondoso. A compaixão é o sentimento que mais se aproxima do amor, porque a compaixão nos impulsiona a ir aliviar a dor do outro. A compaixão faz com que eu sofra vendo o outro sofrer. Essa é uma virtude do amor ao próximo. O homem de bem não se compraz em rebuscar e nem evidenciar o defeito do próximo. Ele sempre procura o bem que possa atenuar o mal. Então o homem de bem jamais vai falar do outro, do defeito do outro, e falar alto aos quatro cantos, evidenciando para que todo mundo veja. O homem de bem não faz esse tipo de coisa. Humildade é outra virtude do amor ao próximo. O homem de bem não se exalta de si mesmo, nem de seus talentos, e nunca se coloca em posição superior. Sabe com quem você está falando? Quem você pensa que é para falar comigo assim? O homem de bem jamais faz isso. E humildade, o maior exemplo que nós temos de humildade foi o nosso Mestre Jesus, né? Ele nunca atribuía os seus feitos a ele. Quando ele curava um doente, os paralíticos, os leprosos, o que ele dizia? A tua fé te curou. Ele nunca dizia que foi ele, né? Quando chamavam ele o bom mestre, o que ele dizia? Bom só é o Pai que está no céu. Se Jesus não era bom, nós, o que nós somos, né? Ele lavou os pés dos apóstolos, não para se envaidecer, para se exaltar, olha, eu lavando, não, é porque ele era humilde, ele lavou os pés dos apóstolos. Caridade. No capítulo 15 do Evangelho, Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes. Por que ele coloca a caridade como a primeira de todas as virtudes? Porque ela abrange todas as virtudes. A humildade, a doçura, a justiça, a benevolência, a indulgência, o perdão, né? E a frase do homem de bem diz: ele não alimenta ódio, nem rancor, não deseja o mal do ofensor e reza por ele. É assim que o homem de bem age. E é assim que nós devemos procurar. É difícil amar o inimigo? Claro que é difícil. Se alguém nos ofendeu, é difícil amar ele. Mas não é isso que Jesus dizia, eu abraçar ele como um amigo querido. Não é assim. Mas eu devo rezar. Quando eu for rezar, eu rezo para ele. Rezar para que ele se torne uma pessoa melhor. Isso, né? Então é isso que nós devemos fazer com os nossos inimigos. E eu estudando assim, isso aqui eu me lembrei muito do meu pai, quando ele dizia para nós assim, que a gente tinha comércio, quem tem comércio sabe, né, que sempre tem aquelas pessoas que gostam de comprar e às vezes não gostam de pagar. E o pai dizia, o que vocês têm que fazer? Reze para aquela pessoa ir bem na vida, que ela ganhe dinheiro, daí ela vem pagar. Uma coisa que ele falava, e é bem verdade. O homem de bem faz o bem sem querer nada em troca, retribui o mal com o bem.
Por isso que Jesus coloca também como a caridade a única condição para a salvação, porque a caridade abrange muita coisa. Agora nós vamos para outra dimensão desse amor, que é o amor a si mesmo. O primeiro passo para nós amar a nós mesmos é nos conhecer. Então entra o autoconhecimento. Como que o homem de bem faz o seu autoconhecimento? Lá na mensagem diz, ele estuda as suas próprias imperfeições, ele interroga a sua consciência sobre os seus atos, se praticou algum mal, se fez todo o bem que podia, se ele não desprezou voluntariamente alguma oportunidade de ser útil, se ninguém tem nada contra ele, se queixar dele. Então, o que ele está fazendo? Ele está se investigando. Então, ele está procurando se conhecer. E nós encontramos essa obra muito maravilhosa do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Andes, que ela nos fala sobre o autoconhecimento, dizendo que para amar a nós mesmos é fazendo as melhores escolhas. Nós fazendo boas escolhas, nós estamos amando a nós mesmos. E ela dá alguns exemplos. Ela diz, quando eu escolho amar a minha família, me dedicando a ela, cultivando a paciência, a tolerância, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu escolho perdoar e deixar de carregar o peso de uma mágoa, eu estou amando a mim mesmo. Quando eu escolho aprender, como a gente falou, buscando aprimoramento intelectual em qualquer época, qualquer idade que nós estivermos, buscando a área do conhecimento, aprendendo mais coisas do nosso interesse, nós estamos amando a nós mesmos. Quando eu me dedico diariamente ao exame de autoconsciência, à meditação, ao autoconhecimento, automaticamente eu estou me transformando moralmente. A transformação moral é o objetivo de todos nós estarmos aqui reencarnados, né? A nossa perfeição moral. E é no homem de bem que nós devemos focar essa nossa vivência diária. E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então a gente pensa, é fácil fazer essa transformação moral? Não é nada fácil, né? Então essa empreitada da nossa transformação moral, ela é fundamental que nós tenhamos o conhecimento espiritual, porque é impossível a gente fazer uma reforma íntima sem a gente se entender como espírito imortal, sem entender da lei de causa e efeito, né? Também não é do dia para a noite que a gente vai dizer, eu venci. E o Jorge Elahá, ele dá 3 dicas para nós. Então ele diz assim, que nós devemos focar em 2 ou 3 imperfeições nossas para a gente tentar vencer. Então a primeira é focar naquelas que mais nos incomodam. Então a gente vê o que mais incomoda em nós. Cada um aqui sabe o que mais incomoda em si. Focar naquela e tentar vencer aquilo. A segunda, o que mais as pessoas reclamam da gente. Então aquilo também, focar naquela e tentar vencer. Também aquela que te faz cair muitas vezes no mesmo buraco. Se nós conseguirmos vencer 1, 2, 3, já está ótimo, né? Então devemos fazer. E em todas as conquistas da nossa vida, em tudo precisa o quê? De dedicação e muito esforço. Então, pegando a frase de Thomas Edison, né, ele diz, o sucesso depende 10% de inspiração e 90% de transpiração, que quer dizer esforço e dedicação. E a gente pergunta ali, né, se vencer a imperfeição, como a gente viu, não é tarefa fácil, mas devemos nos dedicar todo dia, e é uma vida de dedicação.
E a gente pegou aqui Guilmar de Novaes, que é um exemplo dessa dedicação. Quem é Guilmar de Novaes? Ela é uma grande pianista brasileira, nasceu no interior de São Paulo, né? Ela desencarnou em 1979, com 85 anos. Ela era vizinha do Monteiro Lobato, e foi ela que inspirou o Monteiro Lobato a criar a encantadora Narizinho Arrebitada, né? Que diz a Narizinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ela, desde criança, ela tinha paixão por tocar piano. E ela desenvolveu essa técnica, lutou bastante, e ela foi uma grande pianista. Ela tocou em vários países, ela foi reconhecida pela imprensa americana como a melhor pianista do mundo. Olha que não é só brasileira, a melhor pianista do mundo, né? Ela tocou para a Rainha Elizabeth, ela fazia concertos em Paris. E certo dia ela estava fazendo um grande concerto no Teatro Municipal em São Paulo, e quando ela terminou, ela estava saindo e foi abordada por um admirador dela, que elogiou ela, dizendo: Guilmar, eu admiro tanto você, tanto o teu trabalho, você como pianista, que eu daria a minha vida para tocar igual. E o que ela disse? Não, isso não seria nada demais, porque eu dei a minha vida para tocar assim. Então a gente tem que se dedicar uma vida inteira de renúncia, porque que nem ele viu ela tocando piano, mas não viu ela desde criança, as renúncias que ela fez para chegar no topo que ela chegou. E para encerrar, nós vamos contar uma história no livro do Chico Xavier, Contos e Apólogos do Homem que Não Se Afetava. Então conta a história que existiu um rei, que ele queria ser mais culto, ele queria aprender a falar melhor, né? Queria ser mais gentil. Então ele contratou um filósofo para vir até lá no reinado ajudar ele. E esse filósofo, um bom tempo com ele, e ele conseguiu um grande progresso. Ele tinha gestos de bondade, de inteligência, fazia tudo para exercer a justiça, ele defendia e protegia o seu povo, ele distribuía lã e trigo para o povo, porque ele não queria ver ninguém passando fome, nem frio. Ele não ficava com a sua fortuna, sua riqueza só para ele. Ele construiu escolas, abrigos, que ele queria ver todo mundo com cultura, todo mundo em grandes aprendizados. Mas ele tinha alguma coisa dentro dele que ainda incomodava muito ele. Ele não conseguia controlar a cólera. Ele perdia muito fácil o humor, ficava de mau humor. Então o que ele fez? Querendo vencer, ele pediu para o filósofo: a partir de hoje você vai me acompanhar na minha lida. No dia a dia você vai estar do meu lado para me ajudar no que eu preciso, né? Você vai me corrigir. Então, quando saíram, ele já se descontrolava, falava palavras rudes, e lá vinha o filósofo e dizia: tenha paciência, meu rei, continue trabalhando, né, para que isso não aconteça mais, você é muito rude. Quem já tem a ciência da palavra já pode conviver com os anjos. E vivia falando. O rei, então, fechou a boca, silêncio absoluto. Lá vinha o filósofo e dizia: meu rei, mas isso não pode, esse silêncio extremo aí pode parecer que nós estamos traindo os nossos deveres, esse silêncio aí pode prejudicar os trabalhos do reinado. E assim foi acontecendo, e o rei, o que aconteceu? O rei optou então, né? O que ele fez? Quando o filósofo começou a corrigir demais ele, e o filósofo meio perdeu as estribeiras, mas rei, de novo, porque ele foi muito irônico, falou palavras rudes para os ministros lá do reinado, e o filósofo chamou a atenção, meio ríspido. O rei despediu-se: não pode ir embora, não te quero mais. Chamou duas pessoas da sua confiança e disse assim: eu dispensei o filósofo, não quero mais. Eu quero que vocês vão aí pelos vilarejos e procurem um homem para me acompanhar, que eu
preciso, né, que me ajude no meu autoburilamento. Eu quero uma pessoa mais tranquila, mais equilibrada, uma pessoa, um homem que não se irrite. E mandou que eles fossem. Então eles saíram e foram. Passaram 15 dias, não estavam achando o seu homem que o rei queria. Quando eles acharam uma pessoa que era uma pessoa tranquila na rua, cumprimentava todo mundo, parece uma pessoa tão boa, eles descobriam que em casa ele era um tirano, gritava com a esposa, gritava com os filhos. Quando eles descobriam uma pessoa que em casa era muito bom, tratava a família com equilíbrio, ele descobria que na rua o cara era um terror. Quando passou um mês, eles já iam avisar o rei que não estava encontrando essa pessoa que o rei queria. Quando chegou alguém da vila, ele disse, não, mas tem uma pessoa aqui que eu sei que é isso que o rei quer. Eu vou mandar essa pessoa para vocês. Então, as duas pessoas de confiança foram até o rei. Foi encontrada a pessoa que o senhor quer. Essa vai dar conta. E então o rei, então esse homem que disse que levaria o homem até o rei, levou ele, chegou lá. Um pouco antes o rei chamou todo mundo e disse, olha, vai chegar uma pessoa aqui que é um anjo num corpo de carne. Eu quero todo o respeito, eu quero que se trate muito bem essa pessoa, que ela vai viver comigo para me ajudar. Então todo mundo estava lá, se reuniram, as duas pessoas que tinham ido no vilarejo, estavam na porta, quando chegou a pessoa trazendo o tal homem. Quando chegou, o rei já almoçou uma poltrona, toda alegre, e o homem sentou ali. Quando o rei foi fazer a entrevista, nas primeiras perguntas, o rei sorriu e ficou indignado quando percebeu que ele era surdo e mudo. Então eu trouxe essa história para a gente ver que nós não vamos encontrar uma pessoa que não se irrite, uma pessoa que de vez em quando não perca o humor, né? Então a perfeição vai demorar para chegar. Mas se nós pegar a mensagem que está no Evangelho, no capítulo 17, o homem de bem, e de vez em quando a gente dá uma folhadinha e ir vencendo uma imperfeição, quem sabe a gente vai reencarnar no paraíso chamado de mundo